Olá! Chega de coronavírus. O que a gente desesperadamente precisa é da Páscoa. Aconteça o que acontecer, não deixe a Páscoa passar batido. A Páscoa é a boa notícia que a gente está esperando aí da Globo, da mídia, do presidente, do governador. A Páscoa, ela é a boa notícia que não chegou em nenhum desses meios de comunicação. Eu quero te convidar a refletir, a gastar tempo refletindo sobre a Páscoa. Eu mesmo vou tentar me segurar para não brigar sobre política, para não pensar sobre política, para não discutir sobre política com os meus amigos. Eu vou tentar aí parar de pensar tanto sobre a política. Eu vou tentar de tudo aí para realmente parar de olhar os números do coronavírus, parar de ficar preocupado com as notícias ruins que temos ouvido da mídia. Eu vou deixar de olhar os números e ficar preocupado com esses números e acordar de manhã e ver qual foi a atualização, quantos novos casos temos, quantas novas mortes aconteceram e foram atualizadas no site. Enfim, diante de todo esse coronavírus, eu quero te convidar a dar uma pausa e pensar na boa notícia da Páscoa. Porque a Páscoa, ela é Jesus Cristo. A Páscoa, ela é a verdade desse homem-Deus, totalmente homem e totalmente Deus, que morreu na cruz por mim e por você, que ressuscitou no domingo, que está vivo. E é esse Deus que venceu que nós celebramos na Páscoa. Entre hoje e domingo eu quero te encorajar a assistir vídeos e eu tenho certeza que os pastores, muitas pessoas por aí, eles vão trazer para você na sua timeline, nesses próximos dias, lindas, maravilhosas reflexões da palavra de Deus sobre a Páscoa, sobre Jesus, sobre o sacrifício do Senhor, sobre seu sangue vertido na cruz pelo pecador, e você vai ter oportunidade de ouvir, de assistir essas mensagens, e eu quero te encorajar que você gaste tempo nesses próximos dias ouvindo, assistindo essas mensagens, que você gaste tempo refletindo sobre Jesus, que você gaste tempo ouvindo músicas sobre a Páscoa, sobre o sacrifício na cruz, enfim, que você gaste tempo com o Senhor. O que a gente precisa agora é da maravilhosa e vitoriosa mensagem da Páscoa. E eu quero deixar aqui para você, aproveitando esse momento, duas convicções para celebrarmos. Duas convicções, dois motivos para comemorarmos e para termos certeza em nosso coração diante de tudo isso, em especial nestes dias. A primeira delas é que Jesus é o meu Salvador. Mesmo que não seja para ninguém mais, eu posso afirmar, convicção pessoal, de que Jesus é o meu Salvador. Certa vez, Jesus perguntou para os seus discípulos, quem sou eu? E os discípulos, então, estiveram diante dessa pergunta, quem sou eu? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16, no capítulo 16, nós temos essa conversa de Jesus, e no versículo 16, temos a resposta de Pedro, diante da pergunta de Jesus. Primeiro, Jesus perguntou o que os outros pensavam, mas depois ele perguntou especificamente o que você pensa sobre mim. Ele perguntou para os seus discípulos. E Pedro respondeu assim, Mateus capítulo 16, versículo 16. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para mim, o Senhor é o Salvador. Para mim, Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, o Deus homem, o Deus o homem que se fez carne. Jesus é o Senhor, o Jesus é o Salvador. Eu não sei o que os outros pensam, também não me importa tanto assim, porque a pergunta foi direcionada a mim e eu te respondo, Jesus. O Senhor é Deus, o Senhor é Salvador. Pedro fez um golaço ali. Ele acertou em cheio uma resposta linda que temos aqui para sempre recordada, preservada na palavra de Deus. Jesus
é Deus, Ele é o Senhor, Ele é Salvador. Então, Jesus é o meu Salvador. Será que podemos dizer como Pedro? Será que podemos ter essa convicção como Pedro teve? Como o apóstolo, o discípulo Pedro teve? Será que podemos dizer como ele, Jesus é o meu Salvador? A pergunta é direcionada a você. A sua resposta é o que conta. A sua resposta é o que vale para a sua vida. Não importa o que os outros digam, mesmo que Jesus não seja Salvador para ninguém mais. Para mim ele é. Eu tenho essa convicção. Ele é o meu Deus, o meu Redentor. Número 2 aqui, o ponto 2 aqui, outra maravilhosa convicção que temos. É que eu sou privilegiado por ser parte da Igreja de Jesus. Eu sou privilegiado por ser parte da Igreja de Jesus. Olha só, na continuação aqui, o versículo 18, temos então, depois desse golaço de Pedro, dessa excelente resposta, Jesus vem e diz, no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma declaração institucional aqui de Jesus. Institucionando a igreja como organismo pela primeira vez na Bíblia, pela primeira vez diante dos discípulos, pela primeira vez para todos eles ali presentes. Existe algum debate sobre o que Jesus quis dizer com você é Pedro e sobre esta pedra? Eu creio ali que essa pedra é Jesus, ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental, primária na construção da igreja, do organismo, mas, enfim, independente do debate que existe ali, o mais importante aqui no texto está claro e está cristalino aqui, é claro e evidente. O mais importante ali diz que, sem sombra de dúvida, Jesus está dizendo aqui que ele vai edificar a sua igreja. Isso está claro, isso não há questionamento. Jesus, ele vai construir a sua igreja. É claro que aqui está no futuro, mas para nós é passado e presente, né? Continua. Para eles era futuro, porque Jesus iria ainda institucionar a igreja, e vemos isso no início de Atos, quando a igreja é formalmente institucionada, mas por isso está no futuro aqui, mas para a gente já aconteceu, e continua acontecendo, porque o Senhor Jesus continua sendo o dono da igreja. Então vamos rapidamente só olhar essas três palavrinhas principais desse versículo 18. Primeiro ele diz, eu edificarei. Não temos discussão aqui. Eu edificarei. Jesus vai construir. Jesus vai edificar. Jesus é o construtor da igreja. Depois ele diz, a minha igreja. Claro e cristalino, a minha igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E a ele pertence o organismo vivo chamado igreja. Jesus é o construtor e Jesus é o dono. Ele é o dono da igreja. Jesus está aqui trazendo algo novo para os discípulos. Uma revelação nova, está dizendo, eu sou o dono, eu vou construir a minha igreja. Depois ele diz, outra declaração de Jesus no versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Nada e nem ninguém pode impedir a igreja de Jesus de avançar. Nada nem ninguém, nem circunstância, nem pandemia, absolutamente nada, nem o próprio Satanás, nem ele. Que, aliás, ele não tem poder nenhum perto de Deus. Nem ele pode fazer nada, nem ele pode destruir o projeto de Jesus na terra, chamado igreja, que ele está pela primeira vez revelando aos seus discípulos aqui. E que igreja é essa que estamos falando, então? Só para deixar extremamente claro. Em tempos como esse de pandemia do coronavírus, em tempos de isolamento como estamos vivendo, está mais claro do que nunca para todos nós, de que a igreja não é prédio, de que a igreja não é concreto, de que a igreja não é paredes. Está mais claro do que nunca, de que a igreja é eu
e você. De que a igreja é o crente de todas as épocas. De que nós juntos pertencemos a esse organismo vivo chamado igreja. E mesmo à distância, se de repente o isolamento é necessário para você, mesmo à distância, continuamos sendo igreja do Senhor Jesus. Que privilégio maravilhoso, que privilégio extraordinário ser igreja de Jesus. Apesar do medo ou de qualquer circunstância que você esteja passando, temos que celebrar este domingo. Temos motivos de sobra para celebrar este domingo. Nem a morte foi capaz de interromper o construtor de construir a sua igreja, igreja da qual ele, Jesus, é dono. Jesus, ele é vitorioso. No domingo ele ressurgiu, ele ressuscitou. No domingo ele ressuscitou e vivo está. Isso significa que ele é vitorioso. E nesse Deus temos salvação. Meu Deus está vivo. E o que ele construiu jamais será destruído. Em Jesus estamos seguros, e que privilégio maravilhoso. Podemos ser igrejas do Senhor. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.